Boa noite. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Provavelmente, até o final do culto, se Deus nos permitir, nós vamos terminar o estudo da carta do evangelista Tiago nesta noite. Uma impressionante carta com apenas 5 capítulos, mas intensa, cheias de informações. E nós reservamos apenas 2 versículos para terminar a carta, o último capítulo, capítulo 5, e são os versos 19 e 20 apenas. Quem acompanhou parte ou a maior quantidade de estudos, foram 20 lições que nós preparamos para a igreja. Quando você vai ler a carta novamente ou lembrar, você vai perceber que no início da carta, Tiago temia muito que os irmãos abandonassem a igreja por causa das perseguições. E não era fácil as perseguições. E nós vimos que as perseguições na igreja do Senhor, ela continha extrema pobreza, os ricos que não tinham piedade dos irmãos que prestavam serviço para eles, que de funcionários de baixo salário passaram quase que praticamente para serem escravos. E depois, por fim, logo no fechamento da carta, ele também coloca o problema das doenças que apareciam por causa da pobreza, inanição e as consequências. Então, ele lembra, no final da carta, do desafio para recuperar os irmãos e para preservar aqueles irmãos, para que eles não abandonassem a igreja, que eles não se desviassem. Mas, com tristeza, irmão, aconteceu que muitos irmãos abandonaram a fé por razões de perseguições, fraquezas. Eles não suportaram de fato. E neste momento nós não conhecemos perseguições, nós não conhecemos afrontas, e para a igreja pode ser que seja uma realidade de 2000 anos atrás. Mas para que serve a carta para nós hoje? Existem abandonos da igreja. Satanás, num formato diferente, ele não deixou de atuar, ele apenas mudou o palco, mudou o cenário. Mas a eficácia dele, com tristeza, às vezes acontece ainda. Hoje, nós pregamos para aqueles que não sofrem e que têm comida farta sobre a mesa, a maioria dos irmãos tem abrigo, não sofrem perseguições. Pelo menos até por enquanto estamos numa situação muito confortável em relação a muitos irmãos do mundo hoje que sofrem nas mesmas circunstâncias dos irmãos do primeiro século. Então nós não pregamos mais para irmãos que sofrem problemas de perseguições, mas hoje nós pregamos para irmãos que estão sofrendo assédios. Assédios para sair da igreja, para migrarem para outras denominações, que têm outros requintes para poder saborear melhor um outro evangelho, que a Bíblia deixa bem claro qual ele. Então, irmãos, Satanás apenas mudou a configuração da sua atuação. Eu quero ler com você os versículos 19 e 20 para nós inteirarmos no assunto e seguirmos o nosso roteiro. Tiago escreveu assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Amém. Vamos orar. Acabamos de ler Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Oração. Amado Deus, neste momento nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Pedimos, Senhor, pela sua graciosidade, que possamos atingir os corações de cada um. Nós agradecemos pela oportunidade de trazer o estudo dessa intensa carta do seu amigo evangelista Tiago, que foi um dos defensores da fé
da persistência, do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, do qual hoje nós estamos relendo esta carta. Somos gratos pela oportunidade, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, nós, de uma certa forma, para poder equacionar os assuntos, nós colocamos esses 2 últimos versículos para término do estudo desta noite, para que nunca esqueçamos, de fato, da responsabilidade que a igreja tem para com todos que estão dentro da igreja e aqueles que estão fora. Porque, irmãos, se está escrito que acontece, é porque é fato nas igrejas. E não vai ser a nossa igreja diferente das outras igrejas verdadeiras. Nunca pense que nós temos um privilégio extra. Há uma diferença de atitudes entre os que regam os que são mais fracos, isso é, nutrem os mais fracos, para que eles adquiram forças, e os que desidratam os mais fracos da igreja. E até, irmãos, uma certa indução para que eles saiam da igreja. Enquanto a igreja faz obras de resgate dos fracos, e é dever da igreja, outros desconvidam os mais fracos, dando oportunidades para um leque infindo de oportunidades de denominações duvidosas. Quem crê que esta igreja prega a verdade, se você aqui hoje crê que esta igreja prega a verdade, acredito que o motivo de você estar aqui é por este, então não há motivo de sair para experimentar outras novidades, o duvidoso. É trocar o certo e verdadeiro por um ponto de interrogação. Pode ser que temos alguns que estão como o filho pródigo, em 2 momentos. O que estão saindo, decididos a debandarem da igreja, ou prontos para retornarem à comunhão da igreja. Eu gosto de ver o segundo, que estão prontos para retornar para a comunhão. Os nossos que retornaram recentemente, nós temos 3 irmãos reconciliados na igreja recentemente. Aliás, 2 irmãs e um irmão, que foram reintegrados e com alegria nós os recebemos, né? E nós temos que sempre estar de braços abertos para poder receber os irmãos que voltam à igreja. Amém, irmãos? Amém. 2, pelo menos, estão aqui presentes. É dever nunca desistir daqueles que estiveram conosco um dia e por algum motivo nos deixaram. Converter é também fazer um trabalho de trazer de volta, de resgate dos afastados para retornarem à comunhão. Você, meu irmão, pode causar uma reviravolta completa naquele que estava desviado ou auxiliá-lo a não sair da igreja, por algum motivo que seja. E para tanto é necessário que o afastado seja convencido da necessidade de voltar e permanecer. E que rejeita a situação que se encontrava. Os 3 irmãos, 2 irmãs e 3 irmãos que voltaram, manifestaram: eu não suportava mais ficar fora da igreja. Amém. Isso nos alegra. Por exemplo, o evangelista Judas, e meio-irmão de Tiago também, ele escreveu: conservai-vos a vós mesmos. Versículo 21, deixa eu explicar, anunciar pelo menos onde está. Judas, versículo 21, tem um capítulo só. Olha o que ele escreveu: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Salvai-vos com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Tem algumas palavras que nós vamos comentar com você, bem rapidamente, quando ele diz, apiedai-vos de alguns usando discernimento. É você chegar para aquele que está desanimado na igreja e explicar para ele que não é uma boa medida ele desistir da fé, de permanecer na igreja. E nós temos o dever de esclarecer esses irmãos. E depois Judas diz
Ele diz: salvai-vos alguns com temor. Isto é, pregue para ele que a partir que você sai da igreja, você perde a comunhão com a igreja. Na verdade, está desprotegido das orações dos irmãos, e esclareça que temam a condenação e a mão pesada de Deus. E ele exemplifica nessa última frase, odiando até a túnica manchada pelo sangue, é uma analogia aos efeitos da lepra. E Judas, ele alerta, não é colocar medo, é dizer: olha, você quer sair da igreja, tem consequências. Eu ouvi vou dizer o nome do irmão Daniel, ele disse: olha, depois que eu saí da igreja, as coisas só desandaram na minha vida, eu nunca vi coisa tal, né? E é que o Senhor quer que volte. O filho pródigo só foi voltar depois que ele viu o quanto é difícil perder a comunhão da igreja do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5,14, vamos ler várias referências nesta noite. Paulo escreve: rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo. Na igreja tem pessoas de pouco ânimo, sim, irmãos. Sustentei os fracos, na igreja tem pessoas fracas. E sejais pacientes com todos. Mais uma referência de Paulo agora, novamente, em 2 Timóteo 2:25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Olha, irmãos, veja nessas referências que nós lemos, como é importante o serviço de resgate. Apresentar a mão ajudadora aos fracos, com piedade, fazendo uso do discernimento com temor. A igreja não precisa tolerar rebeldias, deve ser admoestado com amor. O trabalho piedoso é eficaz, sempre. A piedade vai ser eficaz. Paciência com todos é bíblica. Atitude de instrução mansa aos que insistem a aventurar nos caminhos estranhos, para que enxerguem as consequências das desordens causadas entre aqueles que se afastam, para que se arrependam antes que venham as consequências da própria desordem causada na sua vida. A mão de Deus sempre é pesada para os rebeldes, sempre. Em Mateus 18, nós vamos ler do verso 11 ao 14, Jesus conta sobre apenas uma ovelha desgarrada e o valor dela. Jesus apresenta qual é o procedimento que a igreja e o pastor devem ter. Veja, porque o Filho do Homem veio a salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgovernou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que, pelas 99 e não que não se desgarraram? Assim também não é vontade do vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Estou lendo aqui Jesus dizer: porque não é vontade de Deus que nenhum irmão, nenhuma irmã abandone a igreja do Senhor por qualquer motivo. Amém? Se é vontade de Deus, deve ser a vontade da igreja também, o querer da igreja. Veja que Jesus demonstra a preocupação por uma ovelha que extravia, isto, ela desgarrou. A expressão aqui é sobre uma ovelha que saiu e se perdeu, e foi para os montes de Jesus, ficando à mercê de lobos cruéis. Assim é um membro que se aventura a visitar altos estranhos. Não se dão conta da cilada que entram, causando traumas, inclusive na sua geração. Causando traumas, inclusive na sua geração. Jesus, ele entra num assunto também para comentar para nós sobre a operação do engano nos últimos tempos. Olha, desde que Tiago escreveu e que Jesus foi anunciador dessas palavras que estamos lendo, muitas coisas aconteceram. E nós estamos num tempo diferente, não é mais perseguição
como nós falamos no tempo de Tiago e de Jesus, física, opressão física. Hoje, irmãos, é um assédio religioso que está acontecendo. E Jesus, em Mateus 24, 4 e 5, diz, respondendo, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, é fato? Nos dias de hoje? É fato? Sim. Amém. Este alerta de Jesus faz parte das últimas palavras do nosso Senhor sobre os últimos tempos. A operação do erro, do engano, vai ser cada dia mais forte. O verbo cautela, que eu acredito que poucos conhecem, inclusive os jovens, não vou fazer pergunta, mas eu vou explicar o que é cautela. Está em desuso, por causa da sua pouca aplicação. As pessoas andam dissimuladas, isto é, estão artificiais, cheias de palavras envolventes. Então, a palavra cautela é estar preparado para coisas que possam vir, inéditas, e que você possa ser envolvidas com ela. Neste tempo que vivemos hoje, os fiéis necessitam sim de muita cautela. É ter cuidado, é evitar excessos, prever consequências desagradáveis. Devem estar atentos às palavras do conhecimento de Deus. Então, não podem cair no engodo de palavras convidativas, de soluções dos seus problemas, cortando atalhos simplistas que Deus não ensina. Jesus disse que esses enganarão a muitos, e enganarão com palavras suaves e meigas. Para quem tem memória, e é mais antigo desta igreja, relembre que esta igreja foi organizada por um enviado de Deus. Lembra, irmãos? O pastor Esteves. Ele não cansou de pregar o evangelho verdadeiro nesta igreja. A maioria aqui não tinha nascido. Pois ele foi enviado de muito longe para aplicar neste local, nesta região, a palavra fiel de Deus. E assim ele fez. Ele nunca deixou de pregar o evangelho. Quem o conheceu, lembra do cuidado e do zelo que ele aplicava em alertar os irmãos contra as apostasias. Os irmãos mais velhos lembram? Contra as apostasias. Pode ter certeza que as coisas há 60 anos atrás pioraram para hoje. Muito mais. E, irmãos, até eu me culpo porque pouco alertamos os irmãos. Porque as turbas estão levantando e tomando conta, administrando muitas vezes. Jesus disse em Marcos 13, 5 e 6, que é o mesmo versículo que nós lemos em Mateus. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Guarda essa frase. E enganarão a muitos. O que não falta nas cidades, irmãos, inclusive a nossa, é a multiplicação de placas criativas de supostos representantes de Cristo. E eu lembro da inauguração dessa igreja, tinha uma avenida de terra aqui na frente, e pelo que me parece era uma das únicas igrejas, certo, irmão Davi? Certo, irmão Geni? Os que são mais antigos. Hoje, irmãos, está permeada de igrejas rodeando por aqui, com placas, né? O que não falta também, esses que se dizem representantes de Cristo, o que não falta também é na internet faladores entusiastas que pregam mais autoajuda do que arrependimento e salvação. O que não falta em qualquer lugar de fácil acesso entre pequenas e megas denominações, megas templos,
vendendo o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer preço convidativo. Isso é realidade, irmãos. Porque muitos virão em meu nome, e todos usam o nome do nosso Senhor, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou de Cristo, represento o Cristo. Na verdade, irmãos, para quem ainda não enxergou, nós avisamos. Enquanto queremos que você permaneça aqui nesta igreja, muitos e muitos aparecerão para te convidar para sair como desgarrados dessa igreja. Em 2 Timóteo 3,13, Paulo escreve, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 1 João 2,26, João escreve, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. João estava escrevendo para eles, dizendo, olha, desde o princípio vós ouvistes, versículo 24, para quem está com a Bíblia aberta, porque desde o princípio ouvistes que permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Segundo Pedro 2,15, agora o apóstolo Pedro escreve, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Irmãos, nós temos aqui 3 momentos com Paulo, João e Pedro, 3 apóstolos. No mesmo teor das Escrituras, e podemos tranquilamente também pregar para você no mesmo teor. Cada dia que passa vai tornar comum membros das igrejas verdadeiras abandonarem o caminho direito. E como não há motivo para abandonarem por causa da doutrina e das pregações, sempre envolverão mínimas implicâncias pessoais. Porque para continuar na igreja do Senhor, é necessário amar a igreja do Senhor. Amém. Você tem que amar essa igreja, senão você não fica. Amar o fundador dessa igreja, senão você não fica. Senão seguirá o caminho do prêmio de Balaão. Se Jesus, Pedro, Judas, Tiago e tantos outros insistiram nesse alerta, não é razoável achar que Satanás está parado. Que ele parou porque não persegue mais fisicamente por enquanto. Não, ele não está parado. Ele vai usar de todos os que se oferecem a ele, por isso não devemos ter receio de confiar nas palavras do Senhor como sempre confiamos e pregamos nessa igreja. E que pela graça de Deus, durante essas 6 décadas, permanecemos fiéis aos primeiros ensinos. Glória a Deus por este feitio. Não é obra nossa, é do Senhor por causa da nossa obediência, desses irmãos antigos que obedeceram a palavra de Deus. E esta geração deles, 3ª e 4ª geração, tem o dever de serem obedientes também, porque senão Satanás vai tomar conta. Isso é um alerta que este pregador faz a esta igreja. Você tem que tomar postura. Todos nós devemos. E pela graça de Deus que nós estamos aqui. Amém. E uma das provas de que essa igreja permanece fiel é porque nós temos um grande número de idosos fiéis até hoje nessa igreja. Amém. Não seria concebível as outras gerações não serem participantes da fidelidade tal qual eles sempre foram e demonstraram isso ativamente na igreja. Com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as carências, como essa descendência nova não experimentou ainda. Em 1 João 4,6, João escreve, olha irmãos, se eu disser hoje em nome da igreja, vai dizer que eu sou arrogante. Mas olha o que João escreve, nós somos de Deus. Amém? O apóstolo João escreveu, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos.
Nesta igreja, aquele que conhece a Deus tem prazer de ouvir a pregação desta igreja. Amém. Aquele que não é de Deus não nos ouve, isto é, não vai gostar de ouvir as pregações. Não vai ter prazer em ouvir as pregações. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O que nessa igreja tem, irmãos, são pessoas conhecedoras da verdade de Deus. Deus sempre colocou homens experientes para tomar código de postura do que é certo e do que é errado. E além do mais, falar. Queira ouvir bem ou não queira ouvir, mas ouve. De forma, irmãos, que devemos ter de identificação dos falsos espíritos que nos rodeiam. E quando nos rodeiam, não nos ouvem, não nos obedecem, não a nós, mas o que está escrito. Um dos primeiros sintomas da contaminação é a falta de vontade de ouvir a palavra de Deus. Como você está ouvindo hoje aqui, em silêncio. A palavra pregada nessa igreja, fiel, e você diz amém por ela. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, como diz Tiago, alguns que se afastaram da verdade, e ele diz, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, muito sério, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Este versículo deixa muita gente rodopiando como um peão na teologia dos homens, pelo devido escrito que nós vemos de Tiago. Não temos nenhum questionamento sobre a salvação unicamente de Jesus. Mas a ação dos servos de Jesus conduz a ele, sim. Isto é nossa responsabilidade. De trabalhar contra as investidas de Satanás. Certamente o Senhor bonificará quem ajuda no resgate de alguém e também sentenciará os que desestimulam os irmãos de permanecerem fiéis. Isso não significa convertê-lo como pecador e, propriamente dito, o próprio irmão regenerar o outro irmão, mas desviá-lo do erro, do seu caminho e trazê-lo de volta, abraçado, trazê-lo de volta das suas andanças pelo mundo, restabelecê-lo na verdade, na prática da virtude da palavra de Deus. Esse alguém pode ser você, meu irmão, de trabalhar. Pode ser você, minha irmã, de ser um instrumento de Deus no resgate daqueles que estão afastados. Você vai ser como um corpo de bombeiro espiritual. E eu vejo que tem irmãos que ligam, mandam gravação, conversam com aqueles que estão afastados da igreja. Amém por isso. E está escrito que cobrirá uma multidão de pecados. Um incentivo para suportar todas essas dificuldades na fé e na perseverança. Agora tem na sua conclusão como apelo para que uns cuidem uns dos outros. E a igreja tem que cuidar uns dos outros. Os crentes devem seguir a sua fé juntos, na mesma igreja, unidos. É onde Deus salva e protege. É uma experiência inesquecível acolher quem retornou. Ver o Senhor trabalhando por intermédio do corpo de Cristo, a sua igreja, enquanto Satanás quer desmerecer esta igreja, diluindo a sua importância. O retorno dos arrependidos, sob o ponto de vista da eternidade, certamente é como uma coberta que fosse estendida sobre a multidão dos nossos pecados. Você crê? A carta de Tiago é um cristianismo, irmãos, com as mangas arregaçadas para o trabalho. É uma convocação ao trabalho e ao despertamento. A igreja deve servir com compaixão, como nós demos. Falar afetuosamente e sinceramente, sem perder a autoridade concedida do seu Cristo. A igreja tem autoridade. E é bíblico.
viver em obediência à palavra de Deus acima de qualquer interesse pessoal, amando uns aos outros. O corpo de Cristo deve ser o exemplo dos princípios do céu aplicados aqui na terra. A igreja tem essa responsabilidade de ensinar os princípios do céu entre nós aqui na terra. Por isso devemos viver em espírito, por meio das palavras do Senhor, com todo o amor de Deus. Se cada um de nós verdadeiramente acreditarmos na palavra de Deus, nós a viveremos dia após dia. Amém? A palavra de Deus não é meramente alguma coisa que lemos, ou algo sobre o que refletimos intelectualmente, mas quando colocamos em prática é a glória de Deus operando na vida de cada um de nós, no trabalho de cada um de nós. Irmãos, eu quero ler ainda uma pequena observação sobre essas palavras finais de Tiago, antes de terminarmos. Ele, na verdade, termina essa carta com uma aplicação da lição histórica do profeta Elias. Sempre que o povo de Deus se afastar da verdade, façamos como Elias. Lá na sua família, se a sua família está desestimulada a vir à igreja, faça como Elias. Pregue como Elias. Ore em todo instante. Lute com sabedoria e com amor, defendendo a sã doutrina do Evangelho do Senhor, a fim de recuperar cada membro da sua família do erro, cada membro da igreja ou erro, para que façam reflexões em abandonar uma vida afastada em pecado. Orar e sofrer como Elias é o caminho para a vitória. Você acredita? Tanto para nós como para quem precisa. Tiago começou essa carta com um ministério dirigido aos que estavam sendo provados, como já acabei de dizer. Tiago esperava ver naqueles irmãos mais paciência, mas ele bem sabia das consequências sobre aqueles que não exercessem a paciência. Para alguns, a provação da sua fé poderia estar na enfermidade, como dissemos. E nesta grave doença, eles poderiam deixar de exercer a paciência sem pedir sabedoria. Para outros, a provação poderia levá-los ao ponto de esgotamento mental e, cansados de lutar contra o pecado, esses também poderiam deixar de manifestar a paciência necessária. O perigo do pecado é certamente evidente e quando alguém tem errado, a necessidade é certa da conversão. O mesmo Tiago que começou recomendando as virtudes que, possuídas no Senhor, evitariam cair no erro, temiam que a carta, aprovando a restauração daqueles que nessas virtudes faltaram. Mesmo nas observações finais que nós vemos de Tiago, ele continua prático, assim como a igreja deve ser. Franco e carinhoso, como um pregador verdadeiro deve ser. Amoroso e fiel à palavra do Senhor. E descrevendo entre os irmãos a necessidade de se aproximar-se uns dos outros e de Deus. Nisto, Tiago foi um exemplo permanente para todos os que trabalham na palavra de Deus, que também seja perpétuo nessa, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dessa forma, irmãos, em graça e glória a Deus, honra a Ele, nós encerramos essa carta. Nunca pense de deixar a igreja por qualquer motivo. E colabore, interfira na vida daquele que está triste, que está fraco, por qualquer motivo que seja, até o dia de Jesus voltar. Amém? Que Deus nos abençoe.